participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado, com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Reverendo Padre Edivaldo, pároco desta comunidade paroquial, minha saudação e parabéns pela festa. Padre Iago, vigário paroquial, todos em festa hoje, não é? Nessa celebração, a comunidade toda está de parabéns, né? Os ministros, liderança, todo o povo de Marialva, porque quem é que está aqui com 70 anos de vida? Levanta a mão. 70 anos, não é? Olha aí. E estão bem, né? Forte. Com alguns dodói de vez em quando, mas forte, não é? Verdade? Às vezes assim, mas assim também, não é? O nosso corpo humano, conforme vai passando, ele também vai desgastando, né? A gente vai perdendo algumas coisas e ganhando outras, não é? Verdade? Assim também a igreja. Ela foi desgastando, então por isso estão arrumando um pedaço da igreja, né? Não toda ela, mas o padre Edivaldo está otimista que o tríduo pascal vai ser já lá na igreja grande, né? Ou seja, a nossa vida humana, espiritual, material, precisa também de recauchutagem, como os pneus, precisa de arrumação de vez em quando, e cada vez mais a gente precisa de ajuda para ser melhores. Então, completando 70 anos, nós estamos juntos, unidos, como nós escutamos na primeira leitura, que a primeira comunidade cristã, ela vivia unida pela palavra e na comunhão dos bens, onde vendiam as próprias coisas e colocavam em comum para que ninguém passasse necessidade, não é? Nós vivemos, de certa forma, isso também, não é? A partir da partilha, do amor fraterno, da distribuição de comida, de roupa, para que ninguém passe fome, né? Aí tem as várias organizações da igreja, através dos vicentinos, através dessa organização, em que nós vamos partilhando os nossos bens, principalmente o que está sobrando, não é? Não precisa vender nada. Se cada um começar a se doar o que está sobrando em casa, vai estar sobrando para doar também, não se sabe mais para quem, porque tem muita coisa empilhada em casa só para tirar rato e barata, não é? Verdade? Mas se a gente vai olhar, fazer uma limpeza mesmo lá em casa, nós temos um caminhão de coisa para dar, que fica entulhada sem sentido, não é? Então não precisa vender nada, é só ter coragem de mexer nas coisas, não é? Ou seja, a comunidade primitiva, ela vivia na palavra, na força da palavra, na comunhão fraterna, na partilha e na oração. Na minha caminhada de 12 dias na África, encontrei uma freira, uma religiosa africana, guinese, trabalha com as mães grávidas, todas elas muçulmanas, nenhuma é cristã. Esta freira passa ali o dia inteiro e pedaço da noite com essas mulheres para cuidar. São todas grávidas que vão dar à luz dali 2 dias, 5 dias, de 1 mês, 2 meses, 4 meses, porque elas não sabem aonde ir, não é? Vêm para ir, para ter este apoio. Esta irmã dizia assim: seu bispo, tem 3 coisas fundamentais para a gente fazer a missão. E nós escutamos no Evangelho que nós temos que ser missionário, ide anunciar o Evangelho. Fazei discípulos meus, disse Jesus. A missão na África, mas é a missão também em Marialva. E essa irmã dizia assim: seu bispo, para fazer missão precisa 3 coisas: perna, mão e joelho. As pernas para que você caminhe, vá ao encontro do outro. E aí então está em sintonia com aquilo que o Papa Francisco falou nas últimas manifestações, de uma igreja em saída. Uma igreja que caminha. Portanto, essa freira que está lá há tanto tempo, ela dizia: fazer missão precisa de perna, você precisa caminhar, você precisa sair, precisa ir ao encontro das pessoas. Mãos, porque é para servir, para amar, para acariciar, para acolher. E joelhos, para rezar, porque sem oração não acontece a missão.
E aí então, vamos recordar o que os bispos falaram em 68, num documento da Igreja Latino-Americana, onde tem essa expressão bonita, que nem Deus resiste a um homem, a uma mulher de joelhos. Hoje nós estamos criando o calo em outro lugar, né? Não é verdade? Não mais nos joelhos. Mas mesmo quem não pode ajoelhar, não é? Mas pode rezar, e não importa onde. A oração é a alma da missão. Sem oração não tem perna, não tem mão. E só rezar não tem mão e não tem perna. São sempre as três coisas que caminham juntos, não é? Essa é a missão da igreja, essa é a nossa vocação. Todos nós somos chamados para ser missionários de Jesus Cristo, nas mais variadas formas. Eu estou vendo aqui o apostolado da oração, mas o apostolado da oração não só reza, mas também visita os doentes, não é verdade? Também faz a caridade, também vai ao encontro das pessoas que mais precisam. Não é? É preciso sim que cada um de nós esteja sintonizado, todos nós, com a palavra, com a comunhão entre nós, a partilha dos nossos bens, e ter a coragem de sair do nosso comodismo, sair da nossa casa, sair das nossas coisas, para ir ao encontro daqueles que mais precisam. E hoje tem aumentado muito, muito, muito. Também em Marialva, em Maringá, principalmente nas grandes cidades, a solidão das pessoas da terceira idade. Agora, na entrada da igreja, eu vi que entraram umas senhoras, ao menos uma, que eu vi com a camiseta escrito Pastoral da Pessoa Idosa. Sinal que aqui também tem pessoas que dedicam o seu tempo para visitar aquelas pessoas idosas. Ou seja, aquele idoso que já não sai mais de casa. Porque também tem, os próprios municípios organizam, né? Passeios, bailes e tudo mais para a pessoa idosa. Uma pessoa idosa que pode caminhar ainda, não é? Que pode dançar, que pode pular, que pode tudo isso, tudo muito bom, né? Tem muito terceira idade que depois que começou a pular parou de tomar remédio, não é? Não é verdade? Começaram a pular, fazer ginástica, já não toma mais remédio, acabou o remédio, né? Ou seja, é necessário, mas não só uma coisa. A igreja tem que se preocupar com todos os seus filhos e filhas, e principalmente aqueles que mais precisam, e pessoas que passam a maioria do tempo sozinhas. Por quê? Os filhos estão trabalhando, os filhos estão longe, os filhos têm outras preocupações, e quem sabe até no final de semana, às vezes lembram, né, de visitar o avô e a avó, às vezes, né, ou o pai e a mãe. Às vezes lembram. Nós aqui ainda sabemos desta amizade bonita que tem nas famílias, que ao menos os domingos se encontra todo mundo junto, não é? Para partilhar uma perna de frango, não é? Ou uma macarronada, né? Aos domingos, se reúne todo mundo junto. Esse nível familiar, esta amizade familiar, isso é bonito. E aí temos que romper com o isolamento, com aquela mania nossa de ficar em casa. Já que não tem tempo, não pode, não dá, porque está com dodói, sai caminhando que o dodói passa. Não é? Sai ao encontro dos outros que você esquece aquilo que você está fazendo. Por isso que na segunda leitura hoje dizia, vivei na alegria e no amor fraterno. Na alegria, sem ficar lamentando, murmurando, chorando, reclamando da vida. Várias pessoas me falaram agora, eu escutei teu programa ontem lá na Rádio Colmeia. Meu não, eu fui participar lá do programa da Pedrina, não? Contar um pouco da história lá da África. E uma das coisas que eu dizia é a alegria daquele povo. Não tem água, não tem luz, não tem comida, falta tudo. E são felizes. Eu não encontrei nenhuma pessoa reclamando da vida. Nem o próprio bispo, nem os padres. Eu fiquei 3 dias e meio reunido com os padres no retiro. E conversei com a maioria deles individualmente. Nenhum dos padres reclamando, porque não tem dinheiro, porque não tem condições. Não. Sabe quanto é que ganha um padre por mês para pagar todas as despesas dele e viver na casa paroquial? Ganha R$300 por mês. Né? Para tudo, para todas as despesas. Não é? Ou seja,
Um professor de uma escola que foi inaugurada com o dinheiro, foi construída com o dinheiro do padre Geraldo Schneider, não é? O professor lá que ganha R$80 por mês, para viver e manter a família. Mas procuro viver da melhor forma possível. Então, nessa escola construída com o dinheiro do padre Geraldo, que vocês conheceram, não é? Que ele mandou lá, um dinheirinho, não foi 1 milhão, não. Talvez passe um pouquinho de 300 mil reais que ele tinha no final da vida, até antes de morrer, ele mandou para Dom Pedro Zílio, o bispo, para construir essa escola. A maior alegria daquela cidade foi a escola construída com o padre Geraldo. Dinheiro para estar lá, a foto dele, todo mundo feliz. Mas o que tem a escola? Sala. Não tem outra coisa, é só sala. Né? Completamente sem muros, sem nada. E lá os animais vivem soltos. Então, no meio do pátio, no meio da criançada, de repente aparece cabrito, porco, galinha, vaca, né? Estão caminhando por lá, não é? No hospital, a mesma coisa. Né? Então, essa liberdade. Mas o que eu queria dizer não é contar dessa liberdade dos animais de entrar em todo lado. Até no hospital tinha 2 porcos no corredor. Né? Então, vocês podem imaginar o hospital, como é que é. E o doutor, né? É só vendo para crer, não é verdade? Mas para dizer, este povo que não tem nada, felizes, alegres. Chegava na escola, aquela criançada, os jovens vinham, abraçavam, com a maior alegria, não vi ninguém reclamar. Nem o bispo. O bispo que está lá, Dom Pedro, que começou a diocese do zero, em nenhum momento a gente ouviu o Dom Pedro dizer assim, isso aqui não é para mim, vou voltar para o Brasil. Nenhum momento. Ele assumiu aquela realidade de amor, com carinho, com afeto, e todo mundo tem um amor, não só ao povo, mas também às autoridades. Tanto é que as 6 malas de remédio que nós levamos, não é, para doar para os vários hospitais, o endereço na mala, no aeroporto, já em São Paulo, foi colocado Diocese de Bafatá, Dom Pedro Zílio. Esse era o documento. Onde via a mala com Dom Pedro, pode passar. Né? Nós não tivemos problema nenhum com os remédios. Né? Chegamos lá com as 6 malas de remédio. Ou seja, um homem que assumiu a natureza, a situação daquele povo e vive feliz. Encontrei um menininho de 11 anos no final da tarde, porque nós estávamos lá na missão, e a missionária nos convidou para jantar. Aí eu disse, você já jantou? Não, eu já comi. Isso era 7h30 da tarde. Mas como você já comeu? Você está aqui na missão desde as 4h da tarde? Eu falei, não, mas eu já comi. Vamos jantar. Não, eu já comi. Que hora você comeu? Eu comi ao meio-dia. Ou seja, um prato de arroz. E aquele menino comeu ao meio-dia. Já tinha jantado. Significa que ele ia comer 1 vez por dia. Nós comemos 4, 5, passamos o dia inteiro comendo como formigão e ainda reclamamos. Né? Aí depois tem colesterol, tem triglicerídeos, tem diabetes, tem não sei o que, porque come demais. Né? E o outro lá com um prato de arroz já está satisfeito. Não é? Ou seja, nós não temos nada para reclamar. Meus irmãos, eu estou falando isso por causa do texto da segunda leitura que nos convida a viver com alegria. E não ficar reclamando das coisas, porque nós temos tudo e não valorizamos. E quem reclamar deveria ficar 1 semana lá em Guiné-Bissau, que volta sem reclamar de mais nada. Nós temos tudo, só tem que agradecer a Deus e pedir que um dia este povo tenha governos justos que possam promover também a dignidade de todo aquele povo. Nós queremos rezar pela comunidade Nossa Senhora de Fátima de Marialva, para que vocês continuem firmes e fortes na fé, unidos pela palavra, na fração do pão, na partilha e na soledade com quem mais precisa, marcados pela alegria de ser filhos e filhas de Deus. Nesta alegria, transmitir e formar o povo de Deus. Vamos evangelizar, como diz o Evangelho de hoje, ir de evangelizar e fazer discípulos, não falando, mas mostrando com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa esperança, com o nosso gosto de viver, e vão parar de reclamar, porque reclamando a cruz fica muito mais pesada do que ela já é. Nesta data festiva,
nós, comunidade do povo de Deus, nos alegramos imensamente em poder festejar, junto com toda a Arquidiocese de Maringá, o aniversário de 70 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Marialva. Em 1944, uma comissão constituída pelos senhores Demétrio da Silva Braga, José Chichelli, Agostinho de Pieri e Manuel da Costa Torres inicia os trabalhos para a construção da nova igreja e é fundada em 10 de abril de 1949, sendo a segunda mais velha da nossa arquidiocese e também a primeira do Paraná a receber Nossa Senhora de Fátima como padroeira. Esta grande construção de pedra, atuando como casa de Deus para os paroquianos de Marialva, se torna templo vivo com o primeiro vigário independente de Mandaguari, padre Max Clay, que assume a paróquia Nossa Senhora de Fátima de Marialva por instituição do bispo diocesano de Londrina, Carlos Giobel. Por coincidência do acaso ou mesmo pela graça de Deus, nos reunimos aqui hoje, no mesmo espaço onde 70 anos atrás foi celebrada a inauguração desta paróquia. Um local cheio de lembranças, cheio de alegrias e principalmente repleto de espiritualidade e confiança na prosperidade desta comunidade rumo ao reino de Deus. A atual coordenação pastoral paroquial agradece a todos aqueles que durante todo este tempo contribuíram para a manutenção e evolução desta paróquia, pois construíram uma bela comunidade. Imbuídos desta alegria de comemorar um aniversário tão importante a esta paróquia, possamos, junto de Deus, festejar eternamente a graça de termos uma comunidade viva e presente, sendo sinal do reino de Deus no mundo. Parabéns, paróquia Nossa Senhora de Fátima, e parabéns a todos aqueles que contribuíram para que isso acontecesse. Celebramos hoje o aniversário que marca 70 anos da criação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a 10 de abril de 1949. Somos a segunda mais antiga paróquia da Arquidiocese de Maringá. A primeira mais antiga é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mandaguari. Ela foi fundada em 8 de dezembro de 43. Aliás, quando essas paróquias foram instaladas, a Arquidiocese de Maringá nem existia ainda, Dom Anuar. Afinal, a criação, né, da nossa diocese é de 1º de fevereiro de 56. Na época, tudo isso aqui, né, tudo que nós conhecemos como Arquidiocese de Maringá, também, não é, Diocese de Paranavaí e outras dioceses vizinhas, tudo isso pertencia à grande Diocese de Jacarezinho. E é Dom Geraldo de Proença Sigô, terceiro bispo diocesano dessa igreja, que assina o decreto de criação da nossa paróquia. E foi ele que nos colocou sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima, passados apenas 32 anos da primeira aparição da Virgem aos pastorinhos. E isso fez com que sejamos hoje a mais antiga das 37 paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Fátima, no estado do Paraná. Mas seria engano, queridos irmãos, queridas irmãs, seria engano pensar que celebramos uma história que teve início apenas há 70 anos atrás. A fé cristã chegou nas terras de Marialva, juntamente com seus pioneiros, na segunda metade dos anos 30 do século passado. Nossa memória se volta nesse momento ao Senhor Lino, que nos idos de 1937, descalço, vestido de calça suja, bateu na porta do escritório da Casa Paroquial de Londrina, dizendo assim: nós precisamos de um padre que reze a missa, faça alguns casamentos e batize os nossos filhos.
Somos um povo católico e moramos daqui a 125 quilômetros no meio do mato. Na ocasião foi tratada a visita do padre para o dia 19 de julho do mesmo ano, de 1937. E ele foi enviado pelo vigário de Londrina, o coadjutor padre Eugênio Herter. E a visita de fato aconteceu como previsto. E no dia 20 de julho de 1937, foi celebrada a primeira Santa Missa nessa região, que 12 anos mais tarde daria origem à paróquia Nossa Senhora de Fátima. O lugar mencionado é hoje conhecido como Distrito de Aquidabã. Mas também é engano pensar que nossa história começa apenas em 1937. Como vimos nas leituras de hoje, ela é muito mais antiga. Ao voltarmos no tempo, de geração em geração, tendo em conta a ininterrupta corrente de transmissão da fé, chegamos até os apóstolos mesmos, e nos apóstolos até o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que estamos vivendo hoje, e ao longo de todos esses anos, é fruto da docilidade de coração destes santos homens, que atenderam ao chamado de Jesus e deixaram tudo para segui-lo. É fruto de sua obediência ao mandato missionário, quando foram enviados pelos caminhos do mundo e entregaram suas vidas na apaixonante e desafiadora tarefa de fazer discípulos de Jesus. Assim como os primeiros discípulos que formaram a primeira comunidade reunida à volta do ensinamento dos apóstolos, na oração, na celebração da Eucaristia, pondo em comum aquilo que possuíam para socorrer as necessidades dos irmãos, ao longo de todos esses anos, nossa comunidade tem se esforçado para conhecer melhor a fé que nos foi transmitida, essa fé que professamos, para crescer na intimidade com Deus, na vida de oração e na celebração dos sacramentos, para viver a partilha na vida de comunidade e no auxílio aos mais pobres e carentes. A força do Espírito que animou a vida de igreja, a vida da igreja nascente de tantas formas e com os dons mais variados, também se fez sentir entre nós ao longo desses anos. Seu vigor, que nas origens fecundou a missão de expressões de igreja muito tradicionais, como, por exemplo, as cruzadinhas eucarísticas, os congregados marianos, tantos outros, hoje se faz sentir em nossas 19 comunidades, uma delas, das quais, por afinidade nesse novo contexto da vida urbanizada, essa mesma força se faz sentir nas nossas 32 pastorais, movimentos e serviços, em nossos conselhos, em nossos inúmeros grupos e encontros de evangelização. A unidade do corpo místico de Cristo vai sendo edificada pela pluralidade dos ministérios e carismas, qual um belo jardim, florido e harmonioso. Basta olhar à nossa volta, para que a gente perceba toda essa fecundidade. Não só apenas hoje aqui, onde muitos de vocês vêm usando aí as camisetas das comunidades pastorais e movimentos. Fica de pé esse povo todo que traz aí a camiseta da sua pastoral, comunidade, movimento, do seu serviço. Então essa fecundidade, essa pluralidade se faz sentir não só hoje, quando a gente olha assim à nossa volta, porque alguém está com uma camiseta diferente, mas se faz sentir especialmente no dia a dia. Não é quando a missão da igreja vai acontecendo, lá onde nós estamos. Obrigado. Esse mesmo Espírito fez de nossa paróquia uma mãe fecunda em filhos. Tendo presente apenas a cidade de Marialva, nasceram de nós a paróquia Bom Jesus de Aquidabã, lá nos idos de 29 de março de 1970, e a paróquia Santa Teresa de Jesus, mais recentemente, nos idos de 25 de janeiro de 2017. Essa mesma fecundidade
pode ser constatada no grande número de batizados, de primeiras eucaristias, crismas e casamentos realizados por todos esses anos aqui, entre nós, as vocações que nasceram, floresceram, amadureceram aqui entre nós, nessa comunidade. Basta um pouco de tempo e esforço, e os arquivos paroquiais nos colocam diante desses números tão impressionantes no passado e ainda hoje. Mas a profundidade e o alcance da graça de Deus está para além desses números. A profundidade e o alcance da graça de Deus derramada na vida de todas as pessoas, que a exemplo dos pastorinhos Francisco, Jacinto e Lúcia, se deixaram encantar pela Senhora tão linda, essa só Deus conhece. E aqui também podemos contar os padres, as consagradas, os consagrados e todas as pessoas que, a exemplo de Jesus, entregaram e ainda hoje continuam a entregar suas vidas para que esta paróquia e cada um dos seus fiéis tenham a vida divina, a vida da graça. Aqui também, só Deus conhece o que há na profundidade de suas almas e seus corações, a alegria e a realização que esta entrega lhes traz. E também só Deus conhece o que custa cada ato de renúncia e de cruz que são chamados a viver. Meus irmãos, minhas irmãs, no final desta Santa Missa, cada um de vocês vai receber um pequeno chaveiro. Eles estão ali, aos pés da imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Ele foi confeccionado a partir da fachada da nossa igreja matriz. Esse grande símbolo de unidade paroquial e um dos cartões postais da cidade de Marialva. Este aniversário é de toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima. É de cada um de vocês. E não meramente desse templo. Aqui já temos uma outra história envolvendo a construção desse templo. Igualmente bonita, significativa, mas uma outra história. A paróquia é uma manifestação visível, historicamente situada da igreja, que é edificada com pedras vivas e escolhidas, que são cada um de vocês. Vocês que aqui estão, os irmãos e irmãs ausentes, ou aqueles tantos outros que ao longo do dia foram passando por esse espaço, nos vários momentos de oração e celebração que tivemos hoje. A paróquia, somos todos nós, em conjunto. Quis Deus, já lembrava ali Gilberto Monarim, quis Deus em seu desígnio misterioso que realizássemos as comemorações dos 70 anos aqui neste espaço, neste subsolo, nesta cripta que nas origens serviu nossa paróquia como local de celebração. Como sabem, a igreja matriz está aqui, continua aqui acima de nós, está em reformas. Ao longo desses dias, não pude deixar de pensar no caráter sempre inacabado da vida cristã, do discipulado. Estamos sempre a caminho, estamos sempre em construção, mas sem esquecer das origens. 2 erros gravíssimos podemos cometer na vida cristã: esquecer as origens de onde viemos e acreditar que já estamos prontos, longe de nós, cairmos nesses pecados, que são pecados de orgulho, longe de nós. Que humildemente saibamos nos reconhecer sempre inacabados, sempre em construção, sempre aprendendo, e que saibamos sempre também valorizar as nossas origens. Que a materna proteção da Rainha do Rosário de Fátima e a poderosa intercessão dos santos pastorinhos nos alcance a graça da perseverança na fé e de um bonito testemunho de vida cristã. O campo da missão é amplo, como víamos Dom Anuar dizer há pouco na homilia. E que desde já esta comunidade
comece a pensar nas celebrações do seu jubileu de brilhante, pois os 75 anos já estão às nossas portas. Parabéns, Deus abençoe a todos e todas. Digamos juntos: Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja, vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. É uma imensa alegria podermos celebrar os 70 anos da nossa comunidade paroquial. Eu não estive há 70 anos atrás aqui, mas pelos frutos que nós colhemos hoje aqui, a gente pode abraçar, sentir com o coração de cada história que a gente encontra pelo caminho, de cada pastoral, de cada comunidade, de cada visita que o Padre Edivaldo e eu fazemos no nosso dia a dia, os atendimentos. A gente pode abraçar com o coração a história e compreender as conquistas, as labutas, tudo aquilo que foi construído no decorrer destes anos. E que nós possamos estar aqui para celebrar muitos e muitos anos da vida desta comunidade. Tá bom? Deus abençoe vocês.